foi publicado em 1860, o livro lançado por um poeta francês que tem como título Paraísos Artificiais. E nesse livro, esse autor ele se propõe a analisar os efeitos de 3 substâncias que eram muito populares nos seus dias: o haxixe, o ópio e o vinho. Charles, que é o autor desse livro, explica que o homem, ao utilizar-se de substâncias boas ou perigosas, faz por uma aspiração de reavivar algum tipo de esperança no seu coração. Então, no livro, ele mostra como que o homem busca caminho, os mais diversos, como fontes de prazer ou até mesmo atenuação para a sua dor. E a explicação dele é que o homem faz isso pelo gosto do infinito que ele nutre em seu coração. Porém, na busca pelo gosto do infinito, por vezes, o homem faz uso de mecanismos artificiais, que no livro ele vai trabalhar mostrando que é justamente o uso da droga. E o homem faz isso com a tentativa de criar alguns paraísos artificiais. Então, nesse livro para o escritor, quando nós, seres humanos, vivemos dias felizes, nós desfrutamos de dias paradisíacos. E a vontade de viver esses momentos, sentindo sempre o gosto pelo infinito, tem levado o homem a criar paraísos artificiais. Nós hoje estamos diante de um texto que, de certa forma, mostra um homem, Salomão, que criou alguns tipos de paraísos artificiais. Ele procurou ter uma vida que lhe proporcionasse satisfação, alegria, diversão, tudo isso como uma forma de encontrar significado existencial. E para alcançar esse objetivo, nós vamos ver nesse texto hoje que ele se fartou de vinho, de mulheres, de música e tudo aquilo que havia de mais luxuoso na sua época. E embora tudo isso seja fonte de grande prazer, é fato que Salomão vai nos mostrar que nada lhe concedia uma satisfação duradoura, porque os prazeres que ele sentia eram momentâneos e ele sempre estava procurando algo novo para se satisfazer. Então, em busca do gosto do infinito, em busca do sentido da vida, Salomão criou paraísos artificiais e experimentou 2 duras realidades, que é o que nós iremos ver nessa manhã. Então, versículos de 1 a 3, eu queria que você acompanhasse a leitura. Aqui nos mostra que Salomão, ao criar esses paraísos artificiais, ele experimentou o vazio após a festa. Diz o texto, versículos de 1 a 3, disse comigo, vamos, eu te provarei com alegria, goza, pois, a felicidade, mas também isso era vaidade. Do riso disse, é loucura, e da alegria, de que serve? Resolvi no meu coração dar-me ao vinho, renegando-me contudo pela sabedoria, regendo-me contudo pela sabedoria, e entregar-me à loucura, até ver o que melhor seria que fizessem os filhos dos homens debaixo do céu durante os poucos dias de sua vida. Aqui Salomão pondera consigo mesmo e afirma que, em busca do sentido da vida, fará sua alma experimentar o prazer em toda a sua intensidade. Essa expressão no versículo 1, provarei, no hebraico, aponta para a ideia de celebração festiva, intensa e profunda. Então entenda que aqui ele não está falando de prazeres pecaminosos, porque logo depois a expressão que ele usa, alegria, no hebraico, é coisas boas que nós desfrutamos, coisas lícitas que nós desfrutamos e nos dão prazer. Salomão, com a sua sabedoria, nos ensina que Deus não é um Deus estraga prazeres, um Deus que está sempre vigiando o homem para que o homem não se divirta. Pelo contrário, biblicamente, nós não precisamos deixar as boas obras da criação de lado para nos relacionar com Deus, mas nós nos relacionamos com Deus quando desfrutamos de forma correta das bênçãos da sua criação. O problema é aquilo que Salomão vai nos mostrar nesse texto, está quando nós pensamos que as coisas da criação, as pessoas, os eventos, são uma espécie de trampolim mágico que nos leva a desfrutar o gosto do infinito, ou seja, encontrar o sentido da nossa vida. Para Salomão, buscar o sentido da vida no prazer revelou-se como uma vaidade, porque ele vai nos dizer que o prazer não tem poder de dar sentido à existência do homem. Por isso que o sábio aqui utiliza-se do riso, da alegria e do vinho como recursos prazerosos para encontrar o tão sonhado sentido da vida. E aqui é bem provável que Salomão, quando fala sobre vinho, quando fala sobre alegria, é bem provável que ele tenha em mente os salões do seu palácio. São descritos em 1 Reis, capítulo 4, versículos 20 a 23, em que diz que os seus convidados sorriam, comiam, bebiam vinho e festejavam abundantemente cada dia. Porém, terminada a festa,
o rei examinou o seu coração e constatou que ainda se encontrava insatisfeito e vazio. O prazer, o riso, eram como se fossem bolhas de sabão que estouram e que não deixam coisa nenhuma para trás. Eu me lembro que quando eu era solteiro, era evangelista, eu morei um tempo sozinho em Minas Gerais. E meus irmãos, quando a minha família, que morava no Distrito Federal, ia até Minas me visitar, era maravilhoso. A casa ficava cheia, nós sorríamos, nós nos alegrávamos, mas quando a família ia embora, ficava a sensação de vazio, ficava a sensação de que estava faltando algo. Eu creio que Salomão, de certa forma, desfrutou esse tipo de sensação. A festa acabou e o vazio continua no seu coração. Mas entenda que não existe pecado na alegria. Mas segundo Salomão, o riso é apenas uma manifestação externa de um estado de ânimo prazeroso. No versículo 2, atente aí que no hebraico a palavra riso e alegria são termos complementares, são termos que têm o mesmo sentido. E aqui no texto, a ideia de Salomão é que a alegria ou riso depende de circunstância favorável. Por isso que no versículo 3, então, ele vai usar o vinho como retrato da alegria, do desfrute da vida. E ele diz que bebeu o vinho sob a direção da sabedoria, ou seja, bebeu com bom senso. E aqui é importante você entender que, para o hebreu, o vinho era o símbolo da mais alta felicidade. E o pecado no uso do vinho, segundo as Escrituras, não é o consumo em si, mas é a embriaguez. Porém, a conclusão de Salomão foi que o desfrute dessas bênçãos divinas não podem ser um fim em si mesmo. O sentido da vida não está no riso, não está na alegria, não está na comida, não está na bebida, não está nos banquetes. E pense bem, meus irmãos, que nós não somos tão diferentes assim de Salomão. Nós nos consolamos assim. Nós consolamos o nosso coração com o prazer. Nós consolamos o nosso coração com a possibilidade de diversão. Pense bem que depois de uma semana inteira exaustiva de trabalho, geralmente qual que é o melhor dia da semana? Geralmente é a sexta-feira. Porque no sábado nós temos a ideia que nós teremos prazer, que nós teremos a alegria de poder dormir até mais tarde, a alegria de sair com os amigos, a alegria de se divertir com a família. O mundo pensa exatamente dessa forma. Repare as inúmeras letras de músicas que exaltam a sexta-feira como a largada para a satisfação de uma semana ou de uma vida. Tem até uma música chiclete que começa justamente dizendo: hoje é sexta-feira. Então, entenda que não é errado desejar sexta-feira, mas o problema é quando nós projetamos o sentido da nossa vida nesses momentos pontuais de alegria. Contudo, é fato que após um final de semana, por mais divertido que ele seja, todo mundo vai embora, a semana recomeça, e é fato que o vazio continua ali, tomando conta do coração do homem. O riso, a alegria, a diversão, o entretenimento, meus irmãos, eles podem amenizar as nossas dores, mas é fato que tudo isso não resolve as dores da nossa existência. É triste pensar que quando olhamos para um texto como esse, nós podemos ser pessoas que vivemos em meio a pessoas, ou somos essas pessoas que criam paraísos artificiais, através do riso, da alegria regada a muito vinho. Mas o texto segue, versículos 4 a 11, Salomão nos mostra uma segunda realidade que ele experimentou ao criar esses paraísos artificiais. É que a conta geralmente chega depois da festa. Versículos 4 a 11 é quando ele diz: empreendi grandes obras, edifiquei para mim casas, plantei para mim vinhas, fiz jardins e pomares para mim, e nestes plantei árvores frutíferas de toda espécie. Fiz para mim açudes, para regar com eles o bosque com que reverdeciam as árvores. Comprei servos e servas, e tive servos nascidos em casa. Também possuí bois e ovelhas, mais do que possuíram todos os que antes de mim viveram em Jerusalém. Amontoei também para mim prata e ouro, e tesouros de reis e de províncias. Provi-me de cantores e cantoras, e das delícias dos filhos dos homens, mulheres e mulheres. Engrandeci-me e sobrepujei a todos os que viveram antes de mim em Jerusalém. Preservou também comigo a minha sabedoria. Tudo quanto desejaram os meus olhos, não lhes neguei. Nem privei o coração de alegria alguma, pois eu me alegrava com todas as minhas fadigas, e isso era a recompensa de todas elas.
Considerei todas as obras que fizeram as minhas mãos, como também o trabalho que eu, com fadiga, havia feito. E eis que tudo era vaidade, e corri atrás do vento, e nenhum proveito havia debaixo do sol. Salomão aqui agora muda a ênfase. Dos versículos 4 a 11, ele vai nos mostrar que também procurou sentido para a vida na execução de grandes realizações. Quando você lê primeiro livro dos Reis, capítulo 9, capítulo 9 e capítulo 10, você vai ver que Salomão, nesses dois capítulos de livro dos Reis, mostra como que ele se engrandeceu em construções, plantações, vinhedos, jardins, riquezas, gados, servos, mulheres, sucesso, fama. Aqui no texto que nós lemos, o poder social e econômico de Salomão é ratificado pela quantidade incontável de servos, de bens, de bois, de ovelhas, que naquela cultura era sinal de muita riqueza. O versículo 8 descreve a riqueza do sábio, mostrando aqui o acúmulo de ouro e da prata. E quando você lê o primeiro livro dos Reis, capítulo 10, você vai ver que a riqueza de Salomão superou, meu querido, a riqueza de todos os reis da terra. E a sua riqueza era tamanha que quando você vai no primeiro livro dos Reis, capítulo 10, você vai ver que a prata era tão sem valor nos dias de Salomão, que ela era simplesmente usada como pavimento de uma casa. Tem um escritor chamado Walter Kaiser, que ele estima que a renda anual de Salomão girava em torno de mais de $1 milhão de poder de compra. Então isso aponta para uma vida sem preocupações, uma vida sem luta pela sobrevivência econômica, como a maioria das pessoas travam hoje. E quando nós olhamos para aquilo que é descrito aqui em Salomão, meus irmãos, esse não é o sonho de consumo de muitos de nós? Muitos brasileiros não sonham ganhar na Mega Sena para nunca mais precisar trabalhar e desejar possuir tudo aquilo que o seu coração sempre sonhou? Não é este o sonho da maior parte de nós, de ter uma vida folgada, desfrutando do bom e do melhor? Só que para Salomão, a riqueza, as realizações, são apenas paraísos artificiais que criamos em busca de sermos elevados até o eterno. Só que atente no versículo 8, que ele também nos diz que se cercou da arte, através de músicos, que era algo muito comum naquelas cortes. É fato que Salomão, pela descrição, primeiro livro dos Reis, capítulo 10, meus irmãos, era um amante da música. É descrito que nos seus dias ele mandou fazer harpas e cítaras para cantores e cantoras. E é provável que essas pessoas foram quem executaram as 5.000 canções compostas por Salomão, como é descrito no primeiro livro dos Reis, capítulo 5, versículo de número 12. A descrição de Salomão, após esses músicos tocarem, sua vida novamente voltava a ser um vazio silencioso, sem sentido. Por um momento, o vazio existencial dele era preenchido pela música. Só que após a última nota a ser tocada, a sua alma voltava à solidão. E de certa forma, meus irmãos, nós hoje procuramos resolver esse problema recusando-nos a permitir a existência do silêncio. É tão contraditório que nós hoje procuramos a paz pela eliminação da própria ideia de termos um momento de paz. Nós rodeamos-nos de ruído o tempo inteiro. Nós lemos com um fone de ouvido, nós dormimos ouvindo música, porque de certa forma parece que o silêncio nos assusta. Ou inconscientemente, nós acreditamos ao som, nós acreditamos à música, um tipo de paz que, segundo Salomão, nada mais é do que inutilidade, nada mais é do que um paraíso artificial. Mas atente ainda no versículo 8, na parte final, que aqui o sábio descreve um outro tipo de prazer. Ele diz que possuía um harém, que segundo o livro dos Reis, capítulo 11, tinha 300 mulheres e 700 concubinas. Salomão deixa muito claro que procurou o sentido da vida nas aventuras sexuais, só que ele entendeu que elas não preencheram o vazio do seu coração, servindo apenas como um passo para a sua apostasia, como é narrado no livro dos Reis, capítulo de número 11. Versículos 9 e 10, ele afirma aqui a sua fama, a sua grandeza, ao mesmo tempo que afirma que se entregou a todos os tipos de prazeres possíveis que anteriormente ele não descreveu. Só que observe a sua conclusão no versículo 11. Versículo 11, ele diz que todos aqueles prazeres, riquezas, mulheres, festas, eram apenas paraísos artificiais.
Essa expressão no versículo 11, considerei, no hebraico significa olhar alguém nos olhos, encarar os fatos. Ou seja, acabou a festa e é hora de enfrentar a realidade, é hora de pagar a conta. E aí ele conclui que tudo isso era vaidade. Eu me lembro que quando eu me casei, eu e a Lucélia, no final da festa, quando todos os convidados tinham ido embora, nós estávamos ali felizes, alegres. Eu lembro que a dona do buffet chegou com uma comanda na mão e nos entregou dizendo o seguinte: está aqui todos os valores das taças que foram quebradas e dos talheres que sumiram. Meus irmãos, ali se foi metade da arrecadação da gravata. Ali caiu a ficha que tínhamos que pagar uma conta. Então aqui Salomão nos ensina que não vale a pena buscar o sentido da vida no prazer, nas artes, na bebida, na posse das coisas, porque esses prazeres, no fim, na hora de pagar a conta, eles frustram o nosso coração. O rabino Harold Kushner disse que o prazer pode ser o tempero da vida, mas não a sua essência, porque ao terminar, nada valioso e durável permanece. E cá entre nós, meus irmãos, ninguém pode se alimentar só comendo tempero, ou seja, ninguém consegue encontrar o sentido da vida em paraísos artificiais. E eu quero pensar em algumas implicações rápidas desse texto para nós, para finalizarmos o sermão nessa manhã. Dentro daquilo que Eclesiastes 2, versículos de 1 a 11 nos ensina, é que buscar o sentido da vida à parte de Deus resulta em vaidade. E isso nos leva a criar paraísos artificiais como substitutos daquilo que somente Deus pode nos dar. Por isso, a primeira implicação que penso nesse texto para nós essa manhã é: saiba que a criação não pode lhe dar apenas aquilo que o Criador pode lhe conceder. Meus irmãos, Eclesiastes como um todo é o registro da busca pela chave da vida. É a tentativa desesperada de um homem de dar sentido à sua existência. E a conclusão do autor é que não existe uma chave debaixo do sol, porque a vida perdeu a chave para si mesmo. Tem um escritor chamado Stanford White, que ele diz que se você quer a chave da vida, você deve ir ao chaveiro que fez a tranca. Deus tem a chave de todo o desconhecido. Mas o problema está em que, por vezes, nós pensamos que nos prazeres da criação está a chave que somente o Criador possui. Meus irmãos, às vezes nós pensamos que a realização do nosso coração, a satisfação da nossa alma, está naquela tão sonhada viagem para a Europa, está na fortuna conquistada nos negócios. Nós pensamos que é nisso que reside o sentido da vida. Só que o que espanta no Diário de Salomão é pensar que esse homem experimentou, esse homem vivenciou tudo o que poderia e concluiu que são apenas paraísos artificiais, porque nada disso possui a chave da vida, não possui significado sem Deus. Então Salomão nos ensina que o sentido da vida não está nas coisas criadas, mas no Criador, que é capaz de nos dar prazer e alegria permanentes. Entenda que você não encontrará a chave para a vida nas coisas criadas, mas na revelação divina, nas Escrituras. Você encontrará o caminho a ser trilhado, que é Jesus Cristo. Stanford White, logo depois, falando sobre a ideia de que precisamos ir até o chaveiro que tem a tranca para que possamos, que tem a chave para que possamos desfrutar o sentido da vida, ele diz que em Cristo os seus dedos tocarão a chave. A ideia de que Cristo é o mediador da criação. O próprio Paulo, lá em Colossenses capítulo 1, versículos 15 a 16, fala isso, porque em Cristo foram criadas todas as coisas, tudo foi criado por meio dele e para ele. Então entenda que os nossos dedos tocam de fato o significado da nossa existência por meio de Cristo Jesus, porque ele não é apenas o mediador da criação, mas a Bíblia também nos fala que ele é o mediador da nova criação. Então, como mediador encarnado, ele preenche a lacuna entre um Deus infinito e o homem finito. Tudo que pertence a Deus, Jesus possui. Então compreenda que eu e você, nós podemos desfrutar, encontrar o significado da vida, correndo para aquele que possui a chave desse significado. E esse alguém se chama Jesus Cristo. A resposta para os anseios da sua existência, a chave para abrir a porta com todas as respostas que a sua alma tanto anseia, está nas mãos de uma pessoa, da pessoa de Cristo Jesus.
Mas atente também, meus irmãos, que esse texto nos traz uma segunda implicação. Use as coisas criadas da criação como um trampolim para você desfrutar da verdadeira alegria em Cristo Jesus. A criação existe para glorificar a Deus e para trazer alegria ao coração dos homens. Elas existem para que você possa perguntar constantemente se um churrasco é delicioso, se o mar é extraordinário, se o pôr do sol é fantástico, e tudo isso é fruto da criação de Deus. Então, quão maravilhoso esse Deus é! Nós adoramos ao Criador quando nós usamos as coisas criadas por Ele, não como um fim em si mesmo, mas apenas como um ponto de referência para nos levar à alegria plena que existe somente em Deus. Eclesiastes capítulo 2, versículos de 1 a 11, nos leva a refletir que somente quando Deus ocupar o lugar central da nossa existência é que seremos felizes, pois as coisas da criação ocuparão o seu devido lugar. Contudo, meu querido, se as coisas da criação for o Senhor do seu coração, você deixará de experimentar um banquete de verdade e passará a experimentar um banquete simplesmente como se fosse pintado em um quadro de parede. Eu sei que você já deve ter ido em alguma casa, vez ou outra eu vou em alguma casa de alguns irmãos e que tem na parede, às vezes, uma mesa, pintado num quadro de parede, uma mesa farta. Meus irmãos, esse desenho em um quadro parece bom, mas a pergunta é, só olhar para aquele quadro vai levar você a sentir saciedade? Eu acho que não. A mesma coisa, você não pode satisfazer a sua fome simplesmente se colocando na frente da televisão e vendo aqueles pratos maravilhosos que geralmente a Ana Maria Braga faz. Então, da mesma forma, as coisas da criação podem parecer atraentes, mas nunca poderão satisfazer a sua alma. Somente Jesus Cristo pode fazê-lo. Por isso, a forma que você utiliza o dinheiro, a comida, os bens, o amor, o sexo, a criação como um todo, reflete se a criação é um trampolim que leva o seu coração até Deus ou se é um ídolo reinando em seu coração. Dentro disso, meus irmãos, não crie paraísos artificiais usando as coisas da criação, mas volte-se para Jesus Cristo, porque Ele pode ensiná-lo a usar as coisas da criação como um mero trampolim para alcançar e desfrutar da verdadeira felicidade que somente podemos encontrar na pessoa de Cristo. Então, logo, é possível glorificar a Deus, sim, dando um abraço apertado em quem se ama, lendo um bom livro, escutando uma boa música, degustando boas bebidas e pratos, quem sabe, ao estilo Masterchef que o nosso irmão diácono Anderson faz, ou comendo aquela comidinha deliciosa da vovó. Em Jesus Cristo, nós temos a chave para utilizar as coisas da criação como um trampolim para a verdadeira alegria que está em Cristo Jesus. Mas estas coisas em si não trazem alegria e satisfação à nossa existência. E a última implicação, e aqui termino o sermão nessa manhã, meus irmãos, nós temos que aprender o segredo do contentamento cristão. Quando você lê Eclesiastes, somente essa parte, a impressão que se tem é que Salomão vive em uma cultura consumista como a que nós vivemos. E Salomão, por meio da sua experiência, ensinou que a alegria, o riso, o uso do vinho, a conquistar tantos bens, são apenas expressões temporais e circunstanciais de contentamento. Ou seja, situações favoráveis geram o contentamento. Mas lembre-se que em Paulo, em Filipenses capítulo 4, vai dizer que aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. O contentamento cristão, meus irmãos, é algo interior e pessoal. Ou seja, é um assunto do coração, é um assunto da alma, não é um assunto de circunstâncias favoráveis. Obviamente que não quer dizer que o cristão não passará por dias difíceis, não vai ficar triste, não vai chorar, mas o contentamento cristão aponta para que o cristão entende que Cristo concede a ele uma força interior para, independentemente das circunstâncias, permanecer alegre. O contentamento do cristão é a alegria que vem de Deus, é a confiança em sua soberana vontade que lhe permite ficar em paz consigo mesmo, em qualquer situação que se encontra, em qualquer lugar e a qualquer momento. Esse contentamento eu vi nos lábios de um pai cristão, alguns anos atrás, ao ver o seu filho cristão desfalecido em seus braços, e ele dizendo: Cristo, eu criei o meu filho, para que se esse momento chegasse, ele estivesse descansando em seus braços.
Esse contentamento, meus irmãos, cristão, é o oposto do contentamento da nossa cultura. O contentamento da nossa cultura tem a ver com circunstâncias favoráveis, tem a ver com o acúmulo de bens, tem a ver com desfrutar orgias sexuais e por aí vai. O contentamento longe de Cristo tem a ver com situações externas, que dura na medida do efeito do paraíso artificial criado pelo homem. E o triste é ver que muitos de nós, cristãos, nós hoje vivemos descontentes com a vida, justamente porque nós trocamos Jesus, o homem que tinha 2 mudas de roupa, por Salomão, o homem rico, sensual e cheio de mulheres. Porém, o contentamento do cristão não depende da situação financeira, do sucesso profissional, da ostentação que o circula, mas de ter e pertencer a Jesus Cristo. Assim, meu querido irmão, mesmo que você não desfrute de nenhum dos prazeres lícitos que Salomão experimentou, se você tem a Jesus Cristo, você tem muito mais do que Salomão possuía.